paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para um dos resumos de nossa lição. Desta vez, a lição é a lição de número 10 de pré-adolescente, que tem como título O Dom de Interpretar as Línguas. Esta é a nossa lição de hoje, onde vamos fazer um resumo. Eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade. Já oramos, já louvamos e agora, vamos ao resumo de nossa lição. Lembrando que Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano em Cada criatura, aos astros Ele dá, aos céus. Então, cada um de nós, o Senhor traçou um plano. Cada um de nós, o Senhor nos fez com um propósito, com uma finalidade. E estamos aqui para cumprir os propósitos, as finalidades que o Senhor Ele tem para cada um de nós. E o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Que possamos refletir nesta mensagem. Que Deus está aqui e podemos sentir a sua presença. E aqui a nossa leitura, a história está em 1 Coríntios, pautada lá no 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10, que diz assim: e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o discernimento dos espíritos, e a variedade de línguas, e a outros a capacidade de interpretá-las. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro versículo que aborda a nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30, que diz assim: nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Sabemos que estamos estudando sobre os dons divinos, E que aprendemos que devemos pedir, devemos orar, mas está debaixo da potente mão de Deus, para que assim seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. O dom de interpretação de língua é um complemento da ação do dom de variedade de línguas, que transforma uma experiência espiritual que, a princípio, tende à individualidade de cada um, Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Aprendemos que serve para a sua própria edificação na aula passada. E aqui está em 1 Coríntios 14 e 4, a parte A. Em experiência coletiva, rompendo o individualismo e auxiliando aos outros. Por isso, o apóstolo Paulo aconselhou a buscar pela interpretação das línguas, por intermédio da oração sincera a Deus. Está lá em 1 Coríntios 14 e 13. Então, quem fala em línguas, fala para a sua própria edificação. E quem a interpreta, quem o Senhor deu esse dom maravilhoso, a possibilidade de interpretar a língua, serve para dizer para a igreja, dizer para alguém o que aquelas línguas estão querendo dizer, Isso, nem sempre isso é possível, mas em grande maioria das vezes o Senhor permite com que a gente veja, O Senhor falando, tomando alguém em línguas e outro interpretando. A presença do dom de interpretação de línguas na igreja é um testemunho claro da necessidade de nos manter como corpo de Cristo, bem ajustados uns com os outros. Afinal de contas, a Bíblia nos aconselha que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar
com os que choram. Devemos estar assim, ó, unidos em oração. Está lá em Romanos 12 e 15. Louvado seja Deus. E o primeiro tópico de nossa lição diz assim: compreendendo o significado de uma mensagem em línguas, pois o dom de interpretar línguas está classificado no grupo dos dons que se manifestam a mensagem da parte de Deus. 1 Coríntios 12, 10, está lá. De maneira poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora. Geralmente são essas finalidades que temos quando interpretamos, quando o Senhor nos dá a condição de interpretar a língua. Qual a diferença entre a tradução e a interpretação? Qual será a diferença? Eu gostaria de lançar um desafio aqui agora, nesse momento. Olha só. Aqui eu tenho alguns números. Olha só. Estão vendo? Número 4, 5, 20, 18, 5, 18, 19, 1. Tem um tracinho aqui, simbolizando um acento, né? Nós somos léxicos. Nós temos aqui 1, 16, 20 e 19. Será que você, meu adolescente, meu pré-adolescente, me diria o que seria isso aqui? Eu imagino que você me respondeu. É um código, digamos assim, né? Um código. Mas está referido o que esses números, hein? O que será? Será que você conseguiu interpretar? Eu acho que sim. Perceba que aqui ao meu lado, ó, temos as letras, né, do nosso alfabeto, exatamente. E isso aqui, esses códigos, tem tudo a ver com as letras. As posições das letras, elas estão aqui enumeradas. E se a gente for olhando as posições das letras, vamos completar o que eu quero dizer aqui. E isso se chama interpretar. Entenderam, meus amores? Que para ganhar tempo, nós já temos aqui, olha, a interpretação delas. Deus está aqui. Aleluia. Sinta Ele aí também. Ele está aqui ao nosso lado. Sempre o Senhor está conosco. Isso. Então, qual a diferença entre a tradução e a interpretação? Vamos lá? A tradução se preocupa com o significado das palavras e a interpretação está preocupada com a mensagem. Porque a interpretação, ela não pode ser interpretada como você acha. Não, ela tem que ser fielmente interpretada. O que a mensagem quer dizer. Entendeu aí a diferença? Em qual grupo o dom de interpretação de línguas está classificado, hein? Já estudamos sobre os dons. Então vamos lá. O grupo de dons que se manifestam a mensagem da parte de Deus. Porque quem está falando em línguas está falando da parte de Deus. Então a interpretação, ela também vem da parte de Deus. O segundo tópico da gente diz assim: uma mensagem para edificação. A poesia judaica de relato da criação do livro de Gênesis expressa que tudo o que Deus fez era bom. Em Gênesis 1 e 31. Em outro contexto, as Escrituras Sagradas revelam que Deus é a fonte de todo o bem. Na poesia judaica, contida nos livros de Salmos, exalta-se a bondade de Deus. Aleluia! Quanto Deus é bom. Está lá em Salmos 136, versículo 1. E no Novo Testamento encontramos Jesus em um diálogo com o jovem rico, afirmando que só Deus é bom. Ao destacar a bondade de Deus, que está firmada
nas Escrituras Sagradas. Somos levados a crer que temos um Deus que transborda, né, atos de bondade e que se relaciona com sua igreja em busca do bem de todos que a constitui. Ou seja, o Senhor tem prazer em se relacionar conosco, em falar conosco. Assim também a mensagem vinda da parte de Deus, por intermédio do dom de interpretação de línguas, tinha sempre um bom propósito: a edificação coletiva da igreja. O propósito, o apóstolo Paulo percebia o potencial edificador na manifestação desse dom, que tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes, ou seja, de quem ouvia. E para isso nós vemos que há uma grande comunhão, não é? Precisamos estar em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, para que possamos ver a operação desses dons em nosso meio. E qual o propósito do dom de interpretação de língua? Qual seria o propósito? Trazer a edificação coletiva, não de só uma pessoa, mas coletiva de toda a igreja, através da interpretação da mensagem contida no falar das línguas. O Senhor se preocupa para que a gente possa entender o que Ele quer falar. E aí nós vemos o quê? A comunhão de um com o outro. Veja que se eu colocar um encaixe que não cabe, que não faz parte da peça, não tenho como colocar, porque ela não encaixa. Ela não encaixa. Então é necessário que tenha comunhão, que seja unidos, que seja com o mesmo propósito de adoração, de buscar o Senhor, com o propósito do crescimento do reino de Deus. Tem que ter um propósito, tem que ter harmonia. É como um jogo, né, de quebra-cabeça, que só encaixa a peça certa. Ou seja, devemos estar com nosso pensamento, com a nossa vida ligada em Deus, né, em retidão com o Senhor, buscando a sua presença. Então, no terceiro tópico, devemos orar para interpretar as línguas. Ela provém através da oração, da busca por esse dom, não é verdade? Orar nem sempre é uma tarefa fácil, né, gente? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma que não sabemos como devemos orar, em Romanos 8:26. Por esse motivo, precisamos ser dependentes do Senhor. Muitas vezes a gente acha uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa fácil orar. É simples o nosso linguajar com o Senhor, porque Ele entende o que queremos dizer. Muitas vezes nos faltam palavras, em gemidos e palavras, né? Às vezes não conseguimos expressar aquilo que queremos dizer ao Senhor. Mas o Espírito Santo é aquele que traduz o que queremos dizer a Ele. Mas nem sempre orar é uma tarefa fácil. Muitas vezes é tanto empecilho quando vamos orar, pois sabemos que a oração ela é uma conversa direta com o Senhor, né? E a oração ela tem poder, então nós devemos pedir ao Senhor. O apóstolo Paulo nos aconselha a orar por um motivo que agrada a Deus e que é proveitoso para toda a igreja, a oração pela interpretação das línguas. 1 Coríntios 14:13. O propósito final desse dom é a edificação coletiva do corpo de Cristo, como eu falei na aula passada. Devemos estar em comunhão com toda a igreja. Corpo de Cristo quer dizer que se você tem um corpo humano para montar um desenho, digamos assim, tem que estar em harmonia para que as peças se encaixem, não é verdade? Para que fique uma coisa harmonizada. Então nós devemos estar em comunhão com Cristo. Nada nem ninguém é melhor que outro. Somos todos importantes diante de Deus.
E a um Deus deu o dom disso, a um Deus deu o dom daquilo. E junto, quando se une, o Senhor faz prodígios e faz maravilha no nosso meio, não é verdade? Orar por esse motivo é uma demonstração real de que estamos rompendo com a tendência egoísta no nosso coração. E estamos preocupados em abençoar as pessoas com instrumentabilidade da nossa vida. Quantas vezes nós vemos lutando por nossos próprios interesses, não é verdade? Devemos lutar pelos próprios interesses, tia Miriam? Deve sim. Mas ele não pode estar acima de tudo nem de todos. Não é verdade? Sem nos preocupar com as necessidades que estão ao nosso redor. Cadê o amor ao próximo? Devemos se preocupar com eles. Devemos orar, interceder uns pelos outros. A verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós, né? E voltarmos a atenção ao amor ao próximo. Isso implica um belo exercício para mudarmos a nossa maneira de estar na igreja, de viver, desejando muito mais ser uma bênção que somente alcançar as bênçãos. Você entende isso, meu amor? Eu acredito que sim. Nós devemos nos preocupar nas bênçãos que nós devemos alcançar. Queremos nossos objetivos. Mas nós devemos ter amor ao próximo e devemos pedir ao Senhor para sermos bênção na vida do próximo. Para sermos uma bênção na nossa igreja. Para integrarmos esse corpo de Cristo sendo bênção. Porque aquilo que eu tocar, abençoado será. Não é verdade? Onde colocarmos a planta do nosso pé, que ali seja uma bênção, que seja sentido a nobre presença do Senhor. Porque somos cidadãos do céu e representantes dele aqui na terra. Então, devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar ao Senhor, pois ele está próximo. O seu reino é próximo. Jesus está voltando e nós devemos buscar essa comunhão com o Senhor. E pedir ao Senhor, mas não é fácil. Buscarmos a comunhão, não é fácil orar. Mas que possamos insistir e buscar. Que possamos ser bênção, ser usado pelo Senhor nesta geração. Aleluia. Todos somos importantes. Cada um Deus chamou. Deus chamou com um propósito. São propósitos diferentes. Mas que tu sejas usado pelo Senhor. Cada um Deus usa como quer. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos usados pelo Senhor, conforme a palavra dele. Se ache só a ti, e então cante comigo, adoro o Senhor, usa-me, Senhor. De coração, diga, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Entregue sua vida e usa o Senhor para a proteção do teu sangue, para levar a tua palavra. Faz conforme o teu querer em nossas vidas, que sejamos bênção. Pois o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Coração, Deixa o Senhor te ama-me conforme a tua palavra. Obrigada, Jesus. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então seja usado pelo Senhor.
Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga assim: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer usar a nossa vida. E você que deixou a casa do Senhor por algum motivo, que ainda não se rendeu aos pés de Cristo, Ele diz que te ama. Ele diz que pode transformar a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e diga: eu quero o Senhor. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer parte da família de Cristo. Feche os seus olhos e diga assim: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Tu és o meu único e Salvador e Redentor. Eu te aceito em nome de Jesus. Amém. E se considere um crente. Se considere um servo do Senhor. Procure uma igreja e faça parte dessa família, da grande família de Deus. Olha bem, meus amores. Aqui nós temos aqui, meus amores, um desafio. Em toda aula tem um desafio, lembra? E o desafio dessa aula é isso aqui, ó. Tem uma numeração aqui, tá vendo? Você vai tirar uma foto ou printar a tela, tá bom? E vai mandar lá no Zap o que diz essa mensagem, tá certo? Que o Senhor aplique a sua preciosa palavra em nossos corações. Eu amo vocês. Fiquem com Deus e que o Senhor continue nos usando como instrumento vivo em suas mãos. Amém? Beijo. Fique na paz.